Ana Carolina Silva acordou com o som de risadinhas vindo da cozinha. Leonardo, de 6 anos, já estava acordado, provavelmente fazendo uma bagunça com seu cereal de café da manhã. Ela sorriu, lembrando-se da noite tempestuosa em que o encontrou, em sua porta, um bebê minúsculo embrulhado em um cobertor fino. "Mamãe, olha o que eu fiz!" Leonardo exclamou quando ela entrou na cozinha. O coração dela derreteu ao ver seu sorriso brilhante, leite escorrendo pelo queixo. A bancada da cozinha estava coberta de cereal espalhado, mas ela não se importou. Esses eram os momentos que faziam tudo valer a pena. "Isso é maravilhoso, querido. Agora vamos limpar antes da escola", disse ela, pegando um pano de prato. Ana Carolina não era rica. Seu trabalho como professora de educação infantil mal dava para pagar as contas, mas ela dera a Leonardo todo o amor do mundo. Ela lutara muito para adotá-lo, usando suas economias e trabalhando em empregos extras para pagar o escritório de advocacia Siqueira Castro Advogados. Não tinha sido fácil, mas Leonardo valia todos os sacrifícios. Amanhã seguiu sua rotina usual. Ana Carolina ajudou Leonardo a se vestir com sua camiseta favorita do Homem-Aranha, preparou seu lanche e o levou para a escola em seu velho Honda. Ela o observou correndo para se juntar aos amigos, sua mochila do super-homem quicando a cada passo. Tudo estava perfeito em seu pequeno mundo, até aquela tarde, quando ela abriu a porta da frente e encontrou um homem em um terno caro parado ali. "Senhora Silva?" A voz dele era grave e autoritária. "Sou Arthur Pereira. Precisamos conversar sobre Leonardo." Ana Carolina sentiu o sangue gelar. Ela sabia que este dia poderia chegar, mas ela havia orado para que nunca chegasse. Arthur Pereira era um nome que ela vira em revistas de negócios no supermercado Carrefour, o CEO bilionário que construíra um império do nada. O que ela não sabia era sua conexão com o bebê que ela encontrara naquela noite chuvosa. "Eu não sei do que você está falando", disse ela, tentando manter a voz firme. Mas Arthur tirou uma pasta com documentos. "6 anos atrás, minha esposa Beatriz estava grávida de 8 meses quando desapareceu. A Polícia Civil encontrou seu carro acidentado na estrada da Serra da Mantiqueira, próximo a Campos do Jordão, mas seu corpo nunca foi recuperado. O que eles não me disseram foi que ela havia dado à luz antes de morrer. Seus olhos eram intensos, cheios de dor e determinação. Leonardo é meu filho." Ana Carolina agarrou-se à porta para não cair. "Isso é impossível. Leonardo foi abandonado. Eu o encontrei, eu o criei, eu sou a mãe dele." "Exame de DNA não mente, senhora Silva. Eu mandei meus investigadores procurarem por anos e eles finalmente o rastrearam até você." A expressão de Arthur suavizou ligeiramente. "Eu entendo que isso é chocante, mas esse menino é tudo que me resta de Beatriz. Perdi 6 anos com meu filho. Não perderei mais nenhum." A mente de Ana Carolina disparou. Ela pensou em todos os aniversários, nos joelhos ralados que ela havia beijado para sarar, nos pesadelos que ela havia acalmado. Leonardo era seu mundo inteiro. "Você não pode simplesmente entrar aqui e levá-lo embora. Ele não te conhece. Ele vai ficar com medo." "Tenho os melhores advogados do país", disse Arthur, "mas eu prefiro não arrastar isso pelos tribunais. Isso só machucaria Leonardo. Podemos resolver algo." "Resolver algo?" A voz de Ana Carolina rachou. "Ele não é um negócio, Sr. Pereira. Ele é um menino que pensa que eu sou a mãe dele." "Você é a mãe dele de muitas maneiras", admitiu Arthur. "É por isso que estou aqui pessoalmente. Quero resolver isso direito. Leonardo precisa de estabilidade, não de trauma. Mas ele é meu filho, e eu tenho direitos." Ana Carolina queria bater a porta na cara dele, mas ela sabia que era melhor não fazer isso. Um homem como Arthur Pereira não desistiria. Se ela o repelisse, ele voltaria com advogados e ordens judiciais. Leonardo ficaria no meio de uma batalha feia. "Leonardo estará em casa da escola em breve", disse ela, seus instintos de professora se ativando. "Esta não é uma conversa para ele entrar. Volte amanhã de manhã, depois que eu o deixar na escola. Podemos conversar então." Arthur acenou com a cabeça, colocando a mão no bolso do paletó. Ele entregou a ela um cartão de visitas com seu número particular. "Me ligue se precisar de algo antes disso." "E senhora Silva?"
Obrigado por cuidar do meu filho quando eu não pude. Depois que ele saiu, Ana Carolina sentou-se no sofá e chorou. Os últimos 6 anos passaram por sua mente. Os primeiros passos de Leonardo, suas primeiras palavras, a maneira como ele a chamava de mamãe, com tanta confiança e amor. Ela sempre soubera que havia uma chance de seus pais biológicos aparecerem, mas ela esperava que nunca acontecesse. Agora, um bilionário estava o reivindicando, com recursos que ela nunca poderia igualar. Arthur poderia dar a Leonardo tudo o que ela não podia: as melhores escolas, brinquedos caros, uma vida de privilégios. Mas ele poderia dar a Leonardo a única coisa que ele mais precisava? Ele poderia amar Leonardo do jeito que ela amava? Ana Carolina enxugou os olhos quando ouviu o ônibus escolar de Leonardo parando do lado de fora. Ela tinha que ser forte por ele. Esta noite seria como qualquer outra noite. Dever de casa, jantar, histórias para dormir. Ela o abraçaria mais forte, memorizando cada detalhe de seu rosto, o som de sua risada, o cheiro dele depois do banho. Amanhã chegaria cedo o bastante e com ele a luta de sua vida. Porque Ana Carolina Silva pode não ser uma bilionária, mas ela era uma mãe. E mães não desistem sem lutar. Arthur Pereira não conseguiu dormir naquela noite. Ele percorreu seu apartamento de cobertura em Ipanema, olhando para as luzes da cidade de São Paulo. Por 6 anos ele havia procurado respostas sobre a morte de Beatriz. A Polícia Civil havia considerado um acidente trágico. Uma mulher grávida perdendo o controle em uma estrada de montanha chuvosa. Mas Arthur nunca acreditara que fosse tão simples. Beatriz estava agindo de forma estranha nas semanas antes de seu desaparecimento. Ela continuava dizendo que alguém estava a seguindo, mas não diria quem. Ele contratara segurança extra, mas ela ainda parecia assustada. Então, de uma noite, ela simplesmente desapareceu. A investigação esfriou até 3 meses atrás, quando seu detetive particular encontrou uma pista. Um menino havia sido deixado em uma casa em Pirenópolis, Goiás, na mesma noite em que o carro de Beatriz foi encontrado. A coincidência não podia ser mera casualidade. Agora, olhando para as fotos em sua mesa, Arthur viu os olhos de Beatriz olhando para ele no rosto de Leonardo, seu filho. A palavra parecia estranha em sua mente. Ele tinha um filho, um menino de 6 anos que nem sabia que ele existia. Seu telefone tocou. Era seu advogado, Roberto Almeida. A verificação de antecedentes de Ana Carolina Silva voltou limpa, disse Roberto. Solteira, nunca casada. Trabalha como professora de educação infantil. Sem antecedentes criminais, nem mesmo uma multa de estacionamento. Ela passou por todos os canais legais para adotar o bebê e suas finanças. Ela está lutando. Conseguiu empréstimos para a adoção. Trabalha no ensino de verão para ganhar dinheiro extra. Mas Leonardo é bem cuidado. Consultas médicas regulares, boa escola, ambiente doméstico saudável. Arthur esfregou as têmporas. Ele esperava encontrar alguma sujeira, algo para facilitar as coisas. Em vez disso, ele encontrou uma mãe dedicada que dera a seu filho tudo o que podia. Ainda podemos levá-la ao tribunal, continuou Roberto. Com seus recursos e as provas de exame de DNA, ganharíamos a custódia. E traumatizar meu filho no processo? Arthur suspirou. Não, tem que haver outra maneira. Ele pensou no rosto de Ana Carolina quando ele apareceu em sua porta. O medo em seus olhos, a maneira protetora como ela falava sobre Leonardo. Ela não era o que ele esperava. Em sua mente, ele havia imaginado alguém que havia roubado seu filho. Em vez disso, ele encontrou uma mulher que o havia salvo. Na manhã seguinte, Arthur chegou à casa de Ana Carolina logo depois que ela deixou Leonardo na escola. Ela estava esperando por ele, parecendo cansada, mas determinada. Antes de começarmos, disse ela, quero mostrar algo a você. Ela o levou para o quarto de Leonardo. As paredes estavam cobertas de cartazes de dinossauros e desenhos de giz de cera. Uma estante continha livros infantis bem desgastados. Na cômoda havia fotos. O primeiro dia de Leonardo na escola. Festas de aniversário. Fantasias de Halloween. Esta é a vida dele, disse Ana Carolina suavemente. É isso que você está me pedindo para desistir. Arthur pegou uma moldura
mostrando Leonardo rindo em um balanço, Ana Carolina o empurrando. A alegria nos rostos de ambos era inegável. Eu não sou o vilão que você pensa que sou, senhora Silva. Eu não quero destruir a felicidade de Leonardo. Eu só quero fazer parte dela. E o que acontece quando você se cansa de brincar de papai, quando seus negócios precisam de você mais do que ele? Eu vi como homens como você vivem, Sr. Pereira. Tudo é descartável, substituível. Suas palavras arderam porque atingiram perto de casa. Antes de Beatriz morrer, ele havia sido aquele homem sempre trabalhando, pensando que o dinheiro poderia consertar qualquer coisa. Perder ela o havia mudado. Você está certa em uma coisa, disse ele. Eu não sei como ser pai, mas eu quero aprender. Leonardo merece saber de onde veio, entender por que sua mãe... A voz de Arthur falhou. A expressão de Ana Carolina suavizou ligeiramente. O que realmente aconteceu com ela? Ela perguntou. Eu gostaria de saber. Beatriz estava... Ela estava com medo de algo. Alguém. Mas ela não me disse o quê. Eu contratei pessoas para protegê-la, mas ela ainda desapareceu. E agora eu não consigo deixar de me perguntar se encontrar Leonardo finalmente me dará respostas. Ana Carolina sentou-se na cama de Leonardo, alisando seu cobertor do super-homem sem pensar. Na noite em que eu o encontrei, havia uma nota. Apenas algumas palavras. Mantenha-o seguro. Eles estão observando. Eu dei para a Polícia Civil, mas eles disseram que provavelmente era apenas uma mãe adolescente com medo de ficar com seu bebê. A cabeça de Arthur se ergueu. Você nunca mencionou isso nos documentos da adoção, porque eu tinha medo de que eles não me deixassem ficar com ele se pensassem que havia algo suspeito sobre seu abandono. Eu sabia que ele precisava de mim. Eles se olharam, duas pessoas conectadas por uma criança e um mistério que nenhuma delas entendia completamente. Ana Carolina viu algo mudar nos olhos de Arthur. Um amolecimento, um vislumbre de vulnerabilidade por trás da fachada. Poderosa. E se, disse ele lentamente, em vez de lutar por Leonardo, trabalharmos juntos para descobrir a verdade? Sobre Beatriz, sobre por que Leonardo foi deixado com você naquela noite? Ana Carolina o estudou. O homem que parecia tão ameaçador ontem, de repente parecia perdido, assombrado pelas mesmas perguntas que a haviam mantido acordada algumas noites. E quanto a Leonardo, o que dizemos a ele? A verdade, eventualmente, mas com cuidado quando ele estiver pronto. Até lá. Arthur hesitou. Talvez possamos encontrar uma maneira de compartilhá-lo. Deixe-me conhecer meu filho sem tirá-lo da única mãe que ele já conheceu. Não era uma solução perfeita. Haveria complicações, discussões, momentos de ciúme e dúvida. Mas enquanto Ana Carolina olhava ao redor do quarto cheio de lembranças, ela percebeu que poderia ser a única maneira de seguir em frente que não quebraria o coração de Leonardo. Precisaremos de regras, disse ela firmemente, e você tem que entender. As necessidades de Leonardo vêm em primeiro lugar. Sempre. Arthur acenou com a cabeça, alívio inundando seu rosto. Eu concordo. E Ana Carolina, obrigado por tudo o que você fez por ele. Foi a primeira vez que ele usou o primeiro nome dela. Algo mudou entre eles, uma pequena racha na parede da desconfiança. Enquanto eles sentavam no quarto de Leonardo, cercados pelas evidências de uma infância feliz, eles começaram a conversar, não como inimigos, mas como duas pessoas que amavam o mesmo menino. As próximas semanas trouxeram mudanças para o mundo de Leonardo, embora ele não entendesse bem o porquê. Um novo amigo começou a visitar. Um homem alto de ternos finos que trazia brinquedos incríveis e sempre escutava suas histórias sobre a escola. Sua mãe o chamava de Sr. Arthur e disse que ele era alguém muito especial que queria conhecer Leonardo melhor. No início, Leonardo era tímido com Arthur, mas isso mudou no dia em que Arthur levou um helicóptero de controle remoto para o parque. Eles passaram horas voando juntos, e Leonardo descobriu que esse homem de roupas finas podia correr e rir como outros pais. Quando o helicóptero ficou preso em uma árvore, Arthur nem se importou em subir para pegá-lo, sujando seu terno caro. Ana Carolina observava de um banco próximo, seu coração uma mistura de emoções.
Arthur estava tentando tanto se conectar com Leonardo e estava funcionando. O menino, que normalmente levava dias para se aproximar de estranhos, já estava mostrando a Arthur seus movimentos favoritos de super-herói. Mais alto, Sr. Arthur. Faça-o. Ir mais alto. Leonardo gritou enquanto o helicóptero subia acima deles. Mas nem tudo era perfeito. Uma noite depois que Leonardo foi para a cama, Ana Carolina encontrou Arthur em sua cozinha, parecendo preocupado. Meus investigadores encontraram algo, disse ele baixinho. Sobre o acidente de Beatriz. Havia marcas de frenagem na estrada que não correspondiam ao carro dela. Alguém pode tê-la jogado daquela montanha. Ana Carolina sentiu um arrepio. Você acha que não foi um acidente? Beatriz estava tentando me dizer algo antes de desaparecer. Ela continuava dizendo, eles vão tirar tudo. Eu pensei que ela estava apenas estressada com a gravidez, mas agora... A nota que veio com Leonardo, Ana Carolina sussurrou. Eles estão observando. Arthur, e se estiver conectado? Antes que ele pudesse responder, eles ouviram Leonardo chorando lá em cima. Ana Carolina correu para o quarto dele, Arthur logo atrás dela. Leonardo estava sentado na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pesadelo, querido? Ana Carolina sentou-se na cama dele, puxando-o para perto. Os homens assustadores estavam nos perseguindo. Leonardo soluçou. Eles queriam me levar embora. Ana, Carolina e Arthur trocaram olhares preocupados. Ninguém vai te levar embora. Ana Carolina prometeu, acariciando o cabelo dele. Você está seguro? Leonardo soluçou. Eles queriam me levar embora. Ana Carolina e Arthur trocaram olhares preocupados. Ninguém vai te levar embora. Ana Carolina prometeu, acariciando o cabelo dele. Você está seguro? Do outro lado da cama, ele disse, sabe o quê? Quando eu tinha a sua idade, também tinha pesadelos. Quer saber o que me ajudava? Leonardo assentiu, as lágrimas diminuindo. Minha mãe me fazia chocolate quente com muitos marshmallows. Acha que isso pode ajudar? Posso colocar chantilly também? Perguntou Leonardo esperançoso. Logo todos estavam na cozinha. Leonardo empoleirado em um banquinho com seu chocolate quente especial, chantilly no nariz. Ana Carolina notou o quanto Arthur parecia natural, ensinando Leonardo a fazer uma torre de marshmallows. Não era o que ela esperava quando o intimidador bilionário apareceu pela primeira vez em sua porta. Mais tarde naquela noite, depois que Leonardo voltou a dormir, Arthur fez algumas ligações. Ele dobrou o esquema de segurança que vigiava a casa de Ana Carolina, embora tenha se certificado de que permanecessem invisíveis. Ele não estava arriscando a segurança do filho. Precisamos ser cuidadosos, disse ele a Ana Carolina. Se alguém realmente alvejou Beatriz por causa de Leonardo, o que você quer dizer? Arthur hesitou. Há algo que não lhe contei. 2 semanas antes de Beatriz desaparecer, ela alterou seu testamento. Ela deixou tudo. Suas ações na empresa, sua herança, em um fundo fiduciário para nosso filho ainda não nascido. Muitas pessoas perderiam milhões se esse bebê nascesse. Ana Carolina afundou-se em uma cadeira. Então, quando Leonardo nasceu, ele se tornou herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Se as pessoas erradas soubessem que ele estava vivo, é por isso que ela o deixou comigo. Ana Carolina percebeu. Uma professora de educação infantil em uma pequena cidade. Ninguém procuraria o filho de um bilionário aqui. Arthur assentiu severamente. Beatriz estava tentando protegê-lo. E agora que eu o encontrei, podemos tê-lo colocado em perigo novamente, Ana Carolina completou. Ela se levantou, sua natureza prática de professora assumindo o controle. Então precisamos de um plano. Não podemos deixar Leonardo ver que estamos preocupados, mas temos que mantê-lo seguro. Eu tenho recursos, equipes de segurança. E eu tenho 6 anos conhecendo todos os detalhes da vida de Leonardo. Seus amigos, suas rotinas, em quem ele confia. Precisamos dos dois, Arthur. Precisamos trabalhar juntos. Ele a olhou com novo respeito. Esta não era a mesma mulher que havia estado pronta para lutar com ele por Leonardo semanas atrás. Ou talvez ela fosse tão feroz, tão protetora. Mas agora eles estavam do mesmo lado. Ana Carolina,
disse ele suavemente. Sinto muito por ter pensado em tirá-lo de você. Vendo você com ele, você é exatamente o que ele precisa. E ele precisa de você também, ela admitiu. Eu vejo como seu rosto se ilumina quando você visita. Ele sempre pergunta quando o Sr. Arthur vai voltar. Eles sentaram-se em silêncio confortável, a cozinha ainda quente do chocolate quente. Lá fora, seguranças invisíveis patrulhavam a rua. Lá em cima, Leonardo dormia pacificamente, sem saber das forças que se reuniam para protegê-lo. Sabe, Arthur disse finalmente, pela primeira vez desde a morte de Beatriz, sinto que faço parte de uma família novamente. Ana Carolina olhou para ele. Realmente olhou para ele. Não. O bilionário em ternos caros, mas o homem que subia em árvores para resgatar helicópteros de controle remoto e sabia como espantar pesadelos com chocolate quente. Talvez seja isso que Leonardo tem tentado nos dizer o tempo todo, disse ela, suavemente. Que às vezes as famílias se unem de maneiras inesperadas. À medida que o outono tingia as folhas de dourado, Arthur tornou-se uma figura regular em suas vidas. Ele aparecia para os jogos de futebol de Leonardo, sentado ao lado de Ana Carolina nas arquibancadas frias e torcendo tão alto quanto qualquer outro pai. Às vezes ele trazia trabalho com ele, seu laptop equilibrado em seus joelhos enquanto digitava entre as jogadas, mas seus olhos nunca perdiam quando Leonardo tinha a bola. Os outros pais sussurravam sobre o belo bilionário que continuava, visitando a professora de educação infantil e seu filho. Alguns achavam que eles estavam namorando. Ana Carolina ouviu os boatos nas reuniões de pais e mestres e nos piqueniques da escola, mas ela não se deu ao trabalho de corrigi-los. A verdade era muito complicada para explicar. Em uma manhã de sábado, Arthur chegou cedo para sua viagem planejada ao zoológico. Ele encontrou Ana Carolina na cozinha, parecendo preocupada com uma pilha de contas. "Tudo bem?" ele perguntou. "A casa precisa de um novo telhado", disse ela, afastando os papéis. "Vou descobrir algo." Arthur pegou seu cheque, mas Ana Carolina o interrompeu. "Não, por favor, preciso resolver isso sozinha." "Você é tão teimosa", disse ele, mas havia admiração em sua voz. "Pelo menos deixe-me ajudar com o fundo para a faculdade de Leonardo. Arthur, ele também é meu filho, e antes que você discuta, não é sobre dinheiro, é sobre eu ser pai." Sua conversa foi interrompida por Leonardo correndo escada abaixo, com sua camisa favorita do zoológico, aquela com pandas. "Pronto, podemos ver os leões primeiro?" O zoológico estava lotado, mas a equipe de segurança de Arthur manteve uma distância discreta, misturando-se aos outros visitantes. Leonardo não os notou enquanto arrastava Ana Carolina e Arthur de exibição em exibição, cheio de perguntas infinitas sobre todos os animais que eles viam. Na casa dos pinguins, um casal de idosos sorriu para eles. "Que família linda", disse a mulher. "Seu filho tem seus olhos", disse ela a Arthur, "mas ele tem o sorriso da mãe." Nem Ana Carolina nem Arthur a corrigiram. Algo em suas palavras parecia certo, mesmo que a verdade fosse diferente. Mas seu sábado tranquilo tomou um rumo sombrio quando Arthur recebeu uma ligação de seu chefe de segurança. 2 homens foram pegos tirando fotos de Leonardo por trás, do recinto das zebras. Quando confrontados, eles correram. "Precisamos ir. Agora", Arthur disse calmamente a Ana Carolina. Ela entendeu imediatamente, ajoelhando-se ao nível de Leonardo. "Querido, que tal irmos comer sorvete? Mas ainda não vimos. As girafas." "Voltaremos outro dia", Arthur prometeu. "Agora há uma sorveteria especial que eu conheço que faz picolés grandes como a sua cabeça." Eles saíram por uma entrada de serviço, a equipe de segurança de Arthur formando um círculo protetor. No carro, Leonardo devorou alegremente seu sorvete prometido, sem perceber a tensão entre os adultos. "Eles estão ficando mais ousados", disse Arthur em voz baixa. "Precisamos considerar mudar vocês 2 para um lugar mais seguro." "Ir embora?" O coração de Ana Carolina se apertou. Esta é a casa de Leonardo, sua escola, seus amigos. A segurança dele vem em primeiro lugar. Eu sei disso. Mas fugir não vai resolver nada. Essas pessoas, sejam quem forem, nos encontraram. Uma vez, elas vão nos encontrar de novo. As mãos de Arthur se apertaram no volante.
Então o que você sugere? Nós contra-atacamos, mas com inteligência. Você tem recursos, eu tenho conexões locais. Entre nós podemos descobrir quem está por trás disso. Naquela noite, depois que Leonardo adormeceu, eles se sentaram à mesa da cozinha de Ana Carolina, com pastas espalhadas. Os investigadores de Arthur haviam compilado tudo sobre os últimos dias de Beatriz. Registros telefônicos, extratos de cartão de crédito, imagens de segurança. Olha isso, disse Ana Carolina, apontando para um relatório. 3 dias antes de desaparecer, Beatriz visitou um advogado especializado em denúncias corporativas. Denúncias? Sobre o quê? Seja o que for que ela descobriu, foi grande o suficiente para matá-la. A voz de Ana Carolina rachou. Grande o suficiente para fazê-la esconder seu bebê. Arthur levantou-se andando pela cozinha. Eu estava tão focado em encontrar Leonardo que nunca olhei mais a fundo por que Beatriz fugiu. Eu pensei que talvez ela simplesmente não confiasse em mim para protegê-los. Ana Carolina viu a dor em seu rosto e fez algo que nunca tinha feito antes. Ela o abraçou. Ele ficou rígido por um momento, depois relaxou em seu abraço. Ela confiou em você o suficiente para nomear seu filho Leonardo, disse Ana Carolina, suavemente. Esse era o nome do seu pai, não era? Arthur se afastou surpreso. Como você sabe? Eu pesquisei você depois que você veio aqui pela primeira vez. Você não fala muito sobre ele. Ele morreu quando eu era jovem. Câncer. Mas ele era um bom homem, um bom pai. Arthur sorriu tristemente. Beatriz sabia o quanto eu sentia sua falta. Ela deve ter sabido, mesmo então, que um dia eu encontraria nosso filho. Seus rostos estavam próximos, a cozinha silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. Por um momento, Ana Carolina achou que ele poderia beijá-la. Parte dela queria que ele o fizesse. Em vez disso, Arthur recuou, passando uma mão pelo cabelo. Devemos dormir um pouco. Amanhã precisamos começar a vasculhar os arquivos antigos de Beatriz, ver o que ela pode ter descoberto. Mas, quando ele se virou para ir embora, a voz de Leonardo veio da escada. Mamãe, Sr. Arthur, vocês estão tendo uma festa do pijama? Eles o encontraram sentado nos degraus em seu pijama do super-homem, agarrando seu dinossauro de pelúcia. O que você está fazendo acordado, querido? Perguntou Arthur. Eu tive outro pesadelo sobre os homens assustadores. Ana Carolina e Arthur trocaram olhares preocupados. Os pesadelos de Leonardo eram apenas sonhos, ou ele estava de alguma forma sentindo o perigo ao seu redor? Que tal tomarmos chocolate quente? Ana Carolina sugeriu. Só desta vez. Enquanto eles sentavam ao redor da mesa da cozinha, Leonardo entre eles com seu bigode de chocolate, eles pareciam uma família normal. Mas famílias normais não tinham equipes de segurança fora de suas casas, ou inimigos misteriosos tirando fotos no zoológico. Ainda assim, observando Leonardo ensinando Arthur a mergulhar biscoitos em chocolate quente, Ana Carolina percebeu algo importante. O que quer que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Não apenas pelo bem de Leonardo, mas porque em algum momento eles se tornaram algo mais do que apenas duas pessoas compartilhando a custódia de uma criança. Eles se tornaram uma família. Uma família inesperada, complicada, um pouco assustadora, mas uma família mesmo assim. A descoberta veio em uma terça-feira chuvosa. Arthur estava em seu escritório quando seu investigador particular ligou com notícias sobre os últimos dias de Beatriz. Ela estava investigando irregularidades financeiras na fundação de caridade de sua empresa. Milhões de dólares desaparecendo em contas no exterior. Arthur imediatamente ligou para Ana Carolina. Preciso te mostrar algo. Você consegue arrumar uma babá para Leonardo? Uma hora depois, Ana Carolina chegou ao escritório de cobertura dele. Ela nunca tinha visto onde ele trabalhava antes. A vista da cidade era de tirar o fôlego, mas ela mal percebeu enquanto Arthur espalhava documentos em sua mesa. Estes são os registros da fundação de 6 anos atrás, explicou ele. Beatriz encontrou um padrão. Dinheiro destinado a hospitais infantis, pesquisa do câncer, tudo sendo desviado. E veja quem estava encarregado da fundação naquela época. Ana Carolina engasgou com o nome familiar.
Roberto Almeida, seu advogado? O mesmo homem que tem me ajudado a procurar Leonardo. A voz de Arthur estava tensa de raiva. Ele sabia, o tempo todo. Ele provavelmente ajudou quem estava atrás de Beatriz a encontrá-la. Precisamos de provas, disse Ana Carolina. Algo concreto que possamos levar às autoridades. Beatriz tinha provas. Ela deve tê-las escondido em algum lugar antes. Ele não conseguiu terminar a frase. Ana Carolina tocou seu braço suavemente. O bilhete que ela deixou com Leonardo. Eles estão observando. Ela sabia que eles viriam atrás dela. Então ela escondeu as evidências e levou Leonardo para a segurança primeiro. Mas onde ela? Esconderia? Pense, Arthur, onde Beatriz se sentia mais segura. Para onde ela iria se precisasse proteger algo precioso? Os olhos de Arthur se arregalaram. A casa de campo. Passamos nossa lua de mel lá. Ela amava aquele lugar. Dizia que era o único lugar do mundo onde ela conseguia realmente pensar. Eles foram interrompidos pelo telefone de Arthur tocando. Era a escola. Leonardo estava com febre e precisava ser buscado. Ana Carolina correu para buscá-lo enquanto Arthur começava a fazer arranjos para visitar a casa de campo. Naquela noite, Leonardo estava deitado no sofá com seu cobertor favorito, desenhos animados passando na TV. Sua febre não era grave, apenas um vírus infantil normal, mas ele estava grudento e queria Ana Carolina e Arthur perto dele. Conte uma história, pediu Leonardo sonolento, sobre quando eu era um bebê. Ana Carolina e Arthur trocaram olhares. Eles ainda não tinham contado a verdade a ele, esperando o momento certo. Mas talvez esse momento estivesse chegando mais cedo do que eles pensavam. Bem, Ana Carolina começou. Uma noite muito especial, quando estava chovendo como hoje, alguém te trouxe para minha porta. E desde o momento em que te segurei, eu soube que você era para ser meu garoto. Como o Homem-Aranha encontrou sua nova família? Perguntou Leonardo, referindo-se ao seu super-herói favorito. Algo assim, Arthur disse suavemente. E sabe, o quê? Você também tinha outra mamãe antes. Ela te amava tanto que se certificou de que você seria seguro e feliz. Onde ela está agora? Ela teve que ir embora, disse Ana Carolina, seu coração doendo. Mas ela nos deu o presente mais maravilhoso. Ela nos deu você. Leonardo pensou sobre isso, seus olhos brilhantes de febre sérios. É por isso que o Sr. Arthur vem nos visitar? Porque ele conhecia minha outra mamãe? Sim, querido. E por quê? Ana Carolina olhou para Arthur, que assentiu levemente. Porque ele é seu pai. Leonardo sentou-se de repente mais alerta. Sério, eu tenho um pai? Sério, disse Arthur, sua voz rouca de emoção. Sinto muito por não ter podido estar aqui antes, amigo. Mas estou aqui agora e eu te amo muito. Leonardo lançou-se sobre Arthur, envolvendo seus braços em seu pescoço. Posso te chamar de papai em vez de Sr. Arthur? Eu gostaria muito disso. Ana. Carolina enxugou as lágrimas dos olhos, observando-os juntos. Não foi como ela havia planejado contar a Leonardo, mas de alguma forma, este momento silencioso, todos eles juntos em seu velho sofá com desenhos animados passando ao fundo, parecia perfeito. Juntos. Não foi como ela havia planejado contar a Leonardo. Mas de alguma forma, aquele momento silencioso, todos eles juntos no velho sofá com desenhos animados passando ao fundo, parecia perfeito. Depois que Leonardo havia pegado no sono entre eles, Arthur falou baixinho. Vou para a casa, de campo em Itatiba amanhã. Precisamos encontrar o que Beatriz escondeu. Eu vou com você. Ana Carolina disse firmemente. Estamos juntos nisso agora. Pode ser perigoso. Tudo isso é perigoso. Mas Leonardo precisa dos dois pais e precisamos de respostas. Arthur olhou para ela, realmente olhou para ela, e Ana, Carolina sentiu o coração acelerar. A forma como ele a observava era mais que gratidão, mais que amizade. Ana Carolina, ele começou, mas ela negou com a cabeça. Não agora. Vamos nos concentrar em manter nosso filho seguro primeiro. O resto pode esperar. Mas ao dizer isso, ela soube que ambos estavam pensando a mesma coisa. Algo estava crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois esperava. E como tudo em suas vidas complicadas,
teria que ser tratado com cuidado, pelo bem de Leonardo. A casa, de campo em Itatiba, estava silenciosa e intocada, exatamente como Beatriz a havia deixado 6 anos atrás. Arthur usou sua velha chave e a porta rangeu ao se abrir. Tudo estava coberto por lençóis de poeira, os móveis, as pinturas, até mesmo o piano de cauda que Beatriz tanto amava. Ana Carolina caminhou pelos cômodos, tentando vê-los pelos olhos de Beatriz. Onde uma mulher grávida e assustada esconderia algo importante, algo que ela precisava manter seguro até o momento certo? Ela passava muito tempo na biblioteca, Arthur disse, guiando Ana Carolina para um cômodo repleto de livros com vista para o lago. Ela dizia que era o melhor lugar para pensar. Eles procuraram por horas, verificando atrás dos livros, embaixo das tábuas do chão, dentro de volumes antigos. Nada, Ana. Carolina estava prestes a sugerir que fizessem uma pausa quando notou algo estranho no piano na sala ao lado. Arthur, ela chamou, me ajuda com este lençol de poeira. O piano era uma bela peça antiga, sua madeira ainda brilhando sob anos de poeira. Ana Carolina passou os dedos pelas teclas, lembrando como Leonardo adorava bater em seu velho teclado em casa. Beatriz teve aulas a vida toda, Arthur disse suavemente. Ela tocava por horas quando estava chateada. Dizia que a música a ajudava a pensar. Ana Carolina pressionou uma tecla. Nenhum som saiu. Ela tentou outra, depois outra. O piano estava silencioso. Isso é estranho, Arthur disse. Ela sempre o mantinha perfeitamente afinado. Eles levantaram a tampa. Em vez de cordas e martelos, encontraram pilhas de documentos e um pequeno pendrive, cuidadosamente embalados em plástico. Ela transformou o piano em um cofre. Ana Carolina sussurrou. Em algum lugar onde ninguém pensaria em procurar. O jus. Mãos de Arthur tremeram ao pegar o pendrive. Precisamos levar isso para um lugar seguro. Roberto Almeida provavelmente tem pessoas vigiando este lugar. Como que sob encomenda eles ouviram carros parando do lado de fora. Ana Carolina espiou pelas cortinas. 3 SUVs pretos, homens de terno descendo. Porta dos fundos. Agora. Arthur pegou as provas e a mão de Ana Carolina, puxando-a pela casa. Eles chegaram à garagem onde seu carro estava estacionado, mas os SUVs já estavam bloqueando a entrada. E agora? O coração de Ana Carolina estava disparado. Arthur olhou freneticamente ao redor, então avistou algo sob uma lona. O barco, velho da Beatriz, ainda tem as chaves nele. Eles correram para o pier ouvindo gritos atrás deles. A pequena lancha veloz pegou vida exatamente quando os primeiros homens chegaram à beira da água. Tiros atingiram a água ao redor deles, enquanto Arthur os dirigia para o lago aberto. Deite, ele gritou por sobre o barulho do motor. Ana Carolina se abaixou no fundo do barco, agarrando os preciosos documentos contra o peito. O telefone de Arthur tocou, a linha segura que ele usava para emergências. Era seu chefe de segurança. Senhor, temos sua localização. Barcos da polícia estão a caminho. Apenas continue se movendo. Eles fizeram zigue-zagues pelo lago, os SUVs pretos seguindo pela estrada da margem. Ana Carolina pôde ver mais veículos, se juntando à perseguição. Quem são eles? Ela gritou. A equipe de limpeza do Almeida. Ele deve ter descoberto que estávamos chegando perto. A mandíbula de Arthur estava cerrada, enquanto ele levava o barco ao limite. O telefone de Ana Carolina vibrou. Uma mensagem da babá de Leonardo. Seu sangue gelou ao ler. Arthur, eles estão na minha casa. O quê? Alguém tentou arrombar. A equipe de segurança os deteve, mas Leonardo está assustado. Precisamos voltar. Arthur fez uma curva fechada, rumo à marina do outro lado do lago, onde sua equipe de segurança estaria esperando. Eles estão tentando nos separar, indo atrás de Leonardo para nos distrair das provas. Ana Carolina sentiu a fúria crescer dentro dela. Essas pessoas haviam matado Beatriz, a forçado a abandonar seu bebê e agora estavam ameaçando Leonardo novamente. Precisamos acabar com isso, hoje. Eles chegaram à marina exatamente quando barcos da polícia apareceram no horizonte. A equipe de segurança de Arthur estava esperando com carros prontos. Em minutos, eles estavam correndo de volta para a casa de Ana Carolina,
as provas seguras em uma maleta trancada. Chame a Polícia Federal, Arthur disse a seu chefe de segurança. Diga a eles que temos provas de desvio de verbas, conspiração e assassinato. Envie agentes para meu escritório também. Almeida tentará destruir tudo o que restar lá. Casa de Ana Carolina estava cercada por carros da polícia quando chegaram. Leonardo correu para encontrá-los, jogando-se nos braços de Ana Carolina. Os homens maus tentaram entrar. Ele soluçou. Mas a polícia os deteve. Tudo bem agora. Meu amor. Ana Carolina o abraçou forte, sentindo os braços de Arthur envolvê-los a ambos. Os homens maus não vão mais nos incomodar. Lá dentro, agentes da Polícia Federal já estavam colhendo depoimentos da equipe de segurança que havia parado a invasão. Arthur entregou as provas da casa de campo. A senhora Donovan foi meticulosa, disse o agente principal, examinando os documentos. Extratos bancários, e-mails, contas no exterior, ela documentou tudo. Ela sabia que eles viriam atrás dela. Arthur disse baixinho. Ela morreu protegendo nosso filho e protegendo a verdade. Ana Carolina sentou-se no sofá com Leonardo encolhido em seu colo, ouvindo enquanto Arthur explicava tudo aos agentes. Como Beatriz havia descoberto a fraude de caridade. Como Almeida e seus conspiradores haviam planejado seu acidente quando ela ameaçou expô-los. Como eles haviam passado 6 anos roubando milhões destinados a crianças doentes. O dinheiro foi encontrado, anunciou um agente, desligando o telefone. A maior parte, de qualquer forma, já estamos trabalhando para devolvê-lo às instituições de caridade. Leonardo havia pegado no sono, exausto pela emoção do dia. Enquanto Ana Carolina o levava para a cama, ela ouviu Arthur ao telefone com seu conselho administrativo, explicando por que seu advogado de longa data estava sendo levado, algemado. Quando ela voltou para baixo, a casa estava silenciosa, exceto por alguns agentes restantes. Arthur estava perto da janela, observando Almeida sendo levado embora. Realmente acabou. Ana Carolina disse suavemente. Arthur se virou para ela, os olhos cheios de emoção. Beatriz pode descansar agora. E Leonardo? Leonardo finalmente está seguro. Nos dias que se seguiram, suas vidas lentamente voltaram ao normal, mas com mudanças. A empresa de Arthur estampou manchetes quando o escândalo da fraude de caridade estourou. Ele passou longas horas trabalhando com investigadores, certificando-se de que cada dólar roubado fosse rastreado e devolvido. Mas ele nunca perdia o jantar com Leonardo e Ana Carolina. Leonardo se adaptou à sua nova realidade com a resiliência da infância. Ele orgulhosamente disse aos seus professores que o Sr. Arthur era, na verdade, seu pai e desenhava fotos de família com 3 pessoas, em vez de 2. À noite, ele pedia histórias sobre sua mamãe anjo que o amara tanto que se tornara uma estrela no céu. Ana Carolina se viu caindo em uma nova rotina. Sua pequena casa frequentemente se enchia com a equipe de segurança de Arthur, seus associados, comerciais e agentes da Polícia Federal entrando e saindo. Mas de alguma forma ainda parecia um lar, talvez até mais do que antes. Uma noite, enquanto Leonardo estava absorto em seu programa de desenho animado favorito, Arthur mencionou algo que eles vinham evitando. O conselho quer que eu volte para a sede em São Paulo, ele disse baixinho. A empresa precisa ser estabilizada depois de tudo o que aconteceu. Ana Carolina sentiu o coração afundar. Ela sabia que essa época pacífica não poderia durar para sempre. Quando você parte? Isso depende de você. Ele pegou a mão dela. De vocês 2. O que você quer dizer? Venha comigo. Há excelentes colégios em São Paulo. Leonardo teria todas as oportunidades. E você poderia ensinar em qualquer escola particular que desejasse. Ou não ensinar. Apenas ser a mãe de Leonardo. O que você escolher. Ana Carolina afastou a mão. Arthur, eu não posso simplesmente desarraigar a vida de Leonardo. Esta é a casa dele. Seus amigos estão aqui. Ele já perdeu uma mãe. Não consigo suportar a ideia de ser separado dele novamente. Arthur passou a mão pelos cabelos em frustração. E, honestamente, não consigo suportar a ideia de ser separado de você também. A respiração de Ana Carolina falhou. Eles haviam estado dançando em torno disso por semanas. Os olhares demorados, os toques casuais,
A maneira como eles gravitavam um em direção ao outro, mesmo em ambientes lotados. Arthur, eu sei que a hora é péssima, ele continuou. Contudo, o que aconteceu com Beatriz? Mas Ana Carolina, em algum lugar entre lutar por Leonardo e lutar por ele, me apaixonei por você. Antes que ela pudesse responder, a voz de Leonardo veio da porta. Nós vamos nos mudar? Eles se viraram para encontrá-lo, os observando. Seu pequeno rosto sério. Ana Carolina se ajoelhou ao nível dele. Estamos apenas conversando sobre isso, querido. Nada foi decidido. Mas o papai mora em São Paulo, Leonardo disse naturalmente. E você o ama, e ele ama você. Eu o ouvi dizer isso. Da boca dos bebês. Ana Carolina pensou. Deixar que um menino de 6 anos tire todas as complicações criadas pelos adultos. Não é tão simples, meu amor. Por que não? Leonardo perguntou. Nós poderíamos morar em uma casa grande, e eu poderia ver o papai todos os dias. E você não ficaria mais triste quando ele fosse embora. Ana Carolina olhou para Arthur, que os observava com tanta esperança em seus olhos. Ela pensou em sua pequena casa, seu trabalho na escola local, a vida que ela havia construído aqui. Mas então ela pensou nos últimos meses, como sua pequena família se sentia completa, como estava certo quando estavam todos juntos. E seus amigos? Ela perguntou a Leonardo. Você sentiria falta deles? Leonardo deu de ombros. O Tommy se mudou ano passado e ele fez um novo melhor amigo. Eu também posso. E eu terei você e o papai. Arthur se ajoelhou ao lado deles. Não precisamos decidir. Agora. Podemos levar nosso tempo, fazer o que é melhor para todos. Mas Ana Carolina já estava vendo o futuro se desenrolar. Leonardo crescendo com seus 2 pais, aprendendo sobre a mãe que havia sacrificado tudo para protegê-lo, construindo uma vida que honrava a memória de Beatriz, enquanto criava algo novo e precioso. Sim, ela disse suavemente. Sim o quê? Arthur perguntou. Sim para São Paulo, sim para nós, sim para tudo. O rosto de Arthur se iluminou de alegria, mas ele se conteve. Você tem certeza? Não quero que você se sinta pressionada. Tenho certeza, mas tenho condições. Ela levantou a mão quando ele tentou falar. Quero continuar ensinando. Talvez não imediatamente, mas eventualmente. E quero que passemos os verões aqui, nesta casa. Leonardo precisa se lembrar de onde veio. Feito, Arthur disse imediatamente. Algo mais? Ana Carolina sorriu. Sim, você precisa me beijar agora, porque nosso filho está observando e ele precisa ver que finais felizes são reais. Arthur riu e a puxou para perto. Quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa. Leonardo fez barulhos de náusea e cobriu os olhos, mas estava sorrindo. Mais tarde naquela noite, depois que Leonardo dormiu, Ana Carolina e Arthur sentaram-se no balanço da varanda, olhando para as estrelas. As mesmas estrelas que brilharam sobre aquela casa na noite em que Beatriz havia deixado seu bebê ali, confiando em um estranho para lhe dar o amor que ele merecia. Ela ficaria feliz, sabe? Arthur disse suavemente. Vendo Leonardo tão amado, tão protegido. Eu queria conhecê-la, Ana Carolina respondeu. Eu queria poder agradecê-la. Você agradece a ela todos os dias, sendo a mãe que ela queria para nosso filho. Arthur apertou a mão dela. E agora você está dando a ele mais algo que ela teria querido, uma família. Acima deles, uma estrela cadente riscou o céu. Ana Carolina pensou em Beatriz, sobre as escolhas que ela havia feito em seus últimos dias. Como um ato de amor desesperado, havia colocado em movimento uma história que nenhum deles poderia ter previsto. Faça um pedido, Arthur sussurrou. Mas Ana Carolina apenas sorriu. Ela já tinha tudo o que poderia desejar. Um filho que enchia sua vida de alegria, um homem que amava ambos e um futuro brilhante cheio de promessas. Alguns desejos, ela percebeu, se tornavam realidade mesmo antes que você os fizesse. A mudança para São Paulo aconteceu gradualmente. Primeiro vieram as visitas de fim de semana para ver casas, com Leonardo correndo animado por cada uma, escolhendo seu futuro quarto. Ana Carolina insistiu em encontrar algo que se sentisse como um lar, não apenas uma vitrine. Finalmente,
Eles se estabeleceram em um sobrado no Jardim Europa, perto o suficiente do escritório de Arthur, mas longe das frias torres de vidro do centro de São Paulo. Ana Carolina supervisionou a reforma, certificando-se de que o quarto de Leonardo tivesse o mesmo papel de parede de dinossauros que ele amava, e que a cozinha fosse aconchegante como a antiga. Arthur observou com espanto como ela transformou a sala de jantar formal em um espaço familiar aconchegante, completo com uma área de estudos para Leonardo, Tumé, cercada por amostras de tinta. Se importa? Ana Carolina, você está tornando-o perfeito. Este lugar nunca pareceu um lar antes, agora parece. A imprensa teve um dia de campo quando a notícia de seu relacionamento veio à tona. Bilionário encontra o amor com a mãe adotiva de seu filho, gritavam as manchetes. Os paparazzi o seguiram para todos os lugares, desesperados por fotos da família em comum. Leonardo achou tudo muito emocionante. Olha, mamãe, estamos no jornal de novo. Mas nem todos foram tão receptivos. Em um baile de caridade, o primeiro grande evento social de Ana Carolina, ela ouviu sussurros. Caça-fortunas, alguém murmurou. Provavelmente planejou tudo. Arthur a encontrou escondida no guarda-roupas, tentando não chorar. Ei, o que houve? Talvez eles estejam certos. Talvez eu não seja feita para este mundo. Este mundo? Arthur riu. Ana Carolina, você é a única coisa real nele. Aquelas pessoas lá dentro, elas passaram suas vidas inteiras fingindo. Mas você amou nosso filho quando ele era apenas um bebê abandonado. Você lutou por ele sem saber quem ele era. Você vale mais do que toda aquela sala junta. Ele a puxou para a pista de dança, ignorando os olhares e os sussurros. Deixe-os falar. Nós sabemos a verdade. Em casa, sua rotina se instalou em algo bonito. As manhãs eram um caos. Preparar Leonardo para sua nova escola, Arthur colocando as ligações internacionais em dia, Ana Carolina organizando o dia deles. Mas as noites eram um tempo sagrado em família. Nenhuma ligação de negócios, nenhuma obrigação social. Apenas os três jantando juntos, ajudando com a lição de casa, assistindo a filmes. Leonardo prosperou em sua nova escola, fazendo amigos rapidamente. Seus professores elogiaram sua bondade e criatividade. Ele tem um coração tão grande, disseram a Ana Carolina, sempre ajudando outras crianças. Um dia, Leonardo voltou para casa animado com um projeto da escola. Temos que fazer uma árvore genealógica. Posso colocar todas as minhas mamães nela? Ana Carolina e Arthur trocaram olhares. Eles sempre foram honestos com Leonardo sobre Beatriz, mantendo sua memória viva através de histórias e fotos. Mas esta foi a primeira vez que ele quis compartilhar publicamente. Claro que pode, garoto, disse Arthur. Sua mamãe anjo teria orgulho de estar em sua árvore genealógica. Leonardo trabalhou em seu projeto por dias, desenhando cuidadosamente cada membro da família. No topo, ele colocou 3 rostos sorrindo. Mamãe Ana Carolina, papai e mamãe Anjo Beatriz. Quando ele o apresentou à sua classe, não houve um olho seco na sala. Naquela noite, Ana Carolina encontrou Arthur em seu escritório, olhando para uma velha foto de Beatriz. Ela teria amado tanto ele, disse ele suavemente. Ela o amava. Tudo o que ela fez foi para protegê-lo. Ana Carolina o abraçou. E ela nos deu a ambos um presente incrível. Ela confiou em mim para amá-lo, e ela garantiu que você o encontraria quando fosse seguro. Arthur se virou para encará-la. Sabe, eu estava pensando. A fundação, a verdadeira, não a fraude de Almeida, precisa de um novo diretor. Alguém com o coração de uma professora e o instinto de uma mãe. Alguém que entenda o que as crianças realmente precisam. Os olhos de Ana Carolina se arregalaram. Mas eu não sei nada sobre administrar uma fundação. Você sabe tudo o que importa. O resto é apenas papelada. Ele tirou uma pasta. O conselho já aprovou. Você estaria ajudando crianças como Leonardo. Crianças que precisam de uma chance. Precisam de alguém para lutar por elas. Ana Carolina pensou naquela noite chuvosa de 6 anos atrás, abrindo sua porta para encontrar um bebê que precisava dela. Como aquele momento havia mudado tudo.
Sim, ela disse, eu farei isso. Mais tarde, colocando Leonardo na cama, eles contaram a ele a notícia. Seu rosto se iluminou de excitação. Isso significa que você vai ajudar outras crianças a encontrar suas famílias? Como você me encontrou? Algo assim, querido. Ana. Carolina sorriu. Vamos ajudar muitas crianças. Bom, disse Leonardo sonolento, porque todo mundo precisa de uma mamãe e um papai que os amam, mesmo que eles os consigam de uma maneira engraçada como nós. Arthur apertou a mão de Ana Carolina, enquanto eles observavam seu filho adormecer. Do lado de fora de sua casa de pedra, a cidade de São Paulo fervilhava com sua energia usual. Lá dentro, sua pequena família havia encontrado seu equilíbrio. Perfeito. Sabe o que eu estava pensando? Disse Arthur enquanto eles desciam as escadas. O que é? Talvez devêssemos oficializar tudo. O coração de Ana Carolina palpitou. Você está perguntando o que eu acho que você está perguntando? Depende. Você vai dizer o que eu acho que você vai dizer, mas antes que ela pudesse responder, eles ouviram a voz de Leonardo de cima. Ela vai dizer sim. Posso ser o pajem? Eles caíram na gargalhada. Confiar em seu filho para roubar até mesmo este momento. Bem, Arthur sorriu. Acho que vou ter que ir às compras de alianças amanhã. Ana Carolina o puxou para perto. Acho que você deveria. O casamento não foi nada parecido com o evento social que Arthur já havia planejado com Olivia. Ana Carolina queria algo íntimo e significativo, apenas família e amigos próximos. Eles escolheram realizá-lo no jardim de sua antiga casa, onde sua história havia começado. Leonardo levou seus deveres de pajem muito a sério, praticando sua caminhada pelo corredor por semanas. Ele insistiu em usar uma versão em miniatura do smoking de Arthur, até mesmo o laço azul. Na manhã do casamento, Ana Carolina estava em seu antigo quarto, olhando-se no espelho. Seu vestido era simples e elegante, nada parecido com os vestidos elaborados que ela havia visto em funções sociais. Sua mãe a ajudou com o véu, com lágrimas nos olhos. Eu nunca pensei que encontrar um bebê na sua porta levaria a isso, disse ela abraçando Ana Carolina. A melhor coisa que já me aconteceu, Ana Carolina respondeu. 2 vezes, conseguir Leonardo e conseguir Arthur. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. Leonardo caminhou pelo corredor com tanto cuidado, segurando as alianças em uma pequena almofada. Quando chegou à frente, deu um abraço extra para Ana Carolina antes de tomar seu lugar ao lado de Arthur. Os olhos de Arthur estavam úmidos quando ele viu Ana Carolina caminhando em sua direção. Seus votos fizeram todos chorarem. 6 anos. Atrás eu perdi tudo o que eu achava que importava. Mas o destino e Beatriz levaram nosso filho à única pessoa que poderia amá-lo tanto quanto ela teria. Ana Carolina, você não apenas salvou Leonardo, você me salvou. Você me mostrou como o amor verdadeiro se parece. Parece histórias de ninar e joelhos ralados e jantares em família. Parece você. A voz de Ana Carolina tremeu quando ela disse seus próprios votos. Quando eu encontrei Leonardo, pensei que estava completa. Eu tinha todo o amor que precisava. Então você entrou em nossas vidas e eu percebi que nossa família ainda não estava completa. Você não apenas deu a Leonardo seu pai. Você deu a ele o presente de saber o quanto sua mãe o amava. Você me deu um parceiro nesta jornada incrível. E você nos deu a ambos um lar em seu coração. Leonardo insistiu em adicionar seus próprios votos que ele mesmo havia escrito. Prometo limpar meu quarto e comer meus vegetais e amar minhas 2 mamães e meu papai para sempre e sempre. A recepção foi realizada no quintal, com luzes piscando nas árvores e crianças correndo por toda parte. Em vez de um bolo de casamento chique, eles tiveram o favorito de Leonardo, biscoitos de chocolate e sorvete. Ana Carolina dançou com Arthur sob as estrelas, pensando em como eles haviam chegado tão longe. Daquele primeiro confronto em sua porta a este momento, cada passo os havia aproximado. Em que você está pensando? Perguntou Arthur, a segurando perto. Sobre Beatriz. Sobre como ela deve ter se sentido naquela noite, deixando Leonardo aqui. Você acha que ela sabia que de alguma forma seria assim que tudo acabaria? Eu acho que ela esperava. Ela te escolheu por um motivo, Ana Carolina.
Ela sabia que tipo de mãe você seria. Mais tarde, quando a festa estava terminando, eles encontraram Leonardo dormindo em uma cadeira, migalhas de biscoito em seu pequeno smoking. Arthur o pegou suavemente. Pronta para ir para casa, senhora Pereira? Ana Carolina sorriu. Estamos em casa, todos nós. Na manhã seguinte, eles surpreenderam Leonardo com os documentos de adoção. Arthur estava legalmente o adotando como seu pai, tornando oficial o que todos já sabiam em seus corações. Mas eu pensei que já era seu filho, disse Leonardo confuso. Você é, garoto. Isso apenas torna oficial no papel, como a mamãe e o papai se casaram ontem. Isso significa que eu tenho 2 aniversários? Leonardo perguntou esperançosamente. Eles riram, puxando-o para um abraço familiar. Pela janela, a luz do sol entrava, atingindo as novas alianças nos dedos de Ana Carolina e Arthur, fazendo-as brilhar. Na lareira, eles colocaram uma foto especial. Beatriz em seu dia de casamento, jovem e bonita, cheia de sonhos para o futuro. Ao lado dela, estava um novo retrato de família. Ana Carolina, Arthur e Leonardo, todos sorrindo, todos conectados pelo amor, escolha e destino. A fundação que Ana Carolina agora dirigia estava fazendo um trabalho incrível, ajudando crianças a encontrar lares e famílias que as amariam. Cada história de sucesso a lembrava daquela noite chuvosa, quando seu próprio milagre havia chegado. A vida não era perfeita. Ainda havia sussurros da sociedade, desafios comerciais e as subidas e descidas normais da vida familiar. Mas eles enfrentaram tudo juntos, seu vínculo mais forte por ter sido testado pelo fogo. Todas as noites, quando eles colocavam Leonardo na cama, eles contavam a ele a história de 3 pessoas que o amavam. Uma que lhe deu a vida e o salvou, uma que o encontrou e o criou, e uma que procurou até encontrar seu caminho para casa. Não, era um conto de fadas típico. Mas, novamente, as melhores histórias de amor raramente são. 5 anos se passaram trazendo mudanças e bênçãos. A casa de pedra estava cheia de vida e risadas, especialmente após a chegada da irmãzinha, de Leonardo Beatriz Grace. Ana Carolina estava preocupada em ter outro filho, com medo de que isso pudesse fazer Leonardo se sentir menos especial. Mas desde o momento em que ele viu sua irmã, Leonardo se nomeou seu protetor dedicado. Ela parece exatamente com a mamãe anjo, disse ele, estudando as fotos do bebê ao lado das antigas fotos de Beatriz. Ela tinha os olhos de Beatriz, os mesmos que Leonardo havia herdado. A fundação prosperou sob a liderança de Ana Carolina. Ela tinha um programa especial para ajudar pais solteiros a adotarem, lembrando-se de suas próprias lutas. A empresa de Arthur se recuperou do escândalo, mais forte e mais transparente do que nunca. Eles ainda passavam os verões na antiga casa, onde Leonardo ensinava sua irmã a brincar no mesmo jardim onde ele havia sido encontrado. Ana Carolina guardou o balanço da varanda onde ela costumava embalá-lo para dormir, embora agora fosse onde ela e Arthur se sentavam à noite, observando seus filhos brincarem. Uma noite de verão, quando Leonardo tinha 11 anos, ele perguntou sobre a noite em que Beatriz o deixou. Você estava com medo quando me encontrou? Ana Carolina o puxou para perto. Embora ele estivesse ficando alto, ele ainda cabia perfeitamente em seus braços. Não com medo, surpresa sim. Mas no momento em que eu te segurei, eu soube que você era para ser meu. Mesmo que você não soubesse do papai então, é isso que o torna tão especial, disse Arthur, juntando-se a eles. Sua mamãe anjo sabia exatamente quem você precisava. Uma mãe que o amaria não importa o quê, e que me ajudaria a encontrá-lo quando fosse a hora certa. A pequena Beatriz caminhou até lá, exigindo fazer parte da rodinha familiar. Leonardo a pegou tão gentil com sua irmã. Sabe o que eu acho? Disse Leonardo. Eu acho que a mamãe anjo pode nos ver, e eu acho que ela está feliz. Ana Carolina olhou para sua família. Seu filho corajoso e gentil que os havia unido, sua linda filha chamada pela mulher que havia começado sua história e o homem que havia se transformado de adversário em alma gêmea. Ela pensou em Beatriz, sobre mães, amor e sacrifício. Eu acho que você está certo, disse ela suavemente. Eu acho que ela está muito feliz. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ana Carolina encontrou Arthur em seu escritório.
Ele estava olhando para um velho álbum de fotos, sorrindo para as fotos de Leonardo crescendo. Lembra quando você apareceu pela primeira vez na minha porta? Perguntou Ana Carolina, sentando-se ao lado dele. Eu estava tão com medo de que você o levasse embora. Aí agora olhe para nós. Arthur a puxou para perto. Sabe, eu estava pensando no que Leonardo disse, sobre Beatriz nos vendo. O que sobre isso? Eu acredito que ela sabia. De alguma forma, ela sabia que você era a mãe perfeita para nosso filho. E ela sabia que eu encontraria meu caminho para vocês dois. Ana Carolina tocou uma foto de Beatriz. Ela nos deu um presente tão incrível. Ela nos deu 2 presentes, corrigiu Arthur. Ela nos deu Leonardo e ela nos deu um ao outro. Lá fora, uma tempestade de verão estava se formando, assim como a noite que havia mudado suas vidas para sempre. Mas desta vez, não havia medo, nenhuma incerteza. Apenas uma família, segura e unida, ligada por um amor que havia crescido da perda, esperança e confiança. No quarto de Leonardo, uma moldura especial continha 3 fotos. Beatriz em seu dia de casamento, Ana Carolina encontrando o bebê Leonardo e toda a sua família na praia no verão passado. Embaixo, Leonardo havia escrito, em sua letra cuidadosa, minha história de família. Porque era isso, uma história de 2 mães que amavam um menino pequeno mais do que a própria vida. Uma história de um pai que procurou até encontrar seu filho e encontrou seu coração no processo. Uma história de uma mulher que abriu sua porta em uma noite chuvosa e encontrou tudo o que ela nunca soube que estava procurando. Não era o tipo de história que você lê em contos de fadas. Era melhor, era real. E em algum lugar, observando todos eles, uma mãe-anjo sorriu, sabendo que seu filho havia encontrado exatamente a família com a qual ela havia sonhado para ele. Fim.